Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez pela palavra. Senhor, obrigado pelo que o Senhor está fazendo essa noite, desde o início do culto. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu tens acompanhado o nosso coração, tem percebido as nossas necessidades, tem ouvido, Senhor, o nosso clamor. E nós queremos entregar essa parte do culto também a Ti, a palavra que será ministrada, que possamos estar abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para derramar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus já está falando, tudo que a gente vai ministrar. O Senhor, essa semana, nós chegamos quinta-feira de viagem, passeamos, alguns perguntaram se foi tudo bem. Foi, graças a Deus. E sexta-feira, eu e Tiago tivemos um tempo conversando, e ele trouxe um relato bíblico, e conversamos sobre esse relato bíblico, e percebemos que nada desse relato condizia com os nossos próprios esforços naturais. Era tudo a mão de Deus, vinha tudo de Deus, e muitas vezes nós nos esquecemos disso. E na mesma hora o meu coração veio uma frase: não se esqueça do seu Deus. E esse é o título da mensagem dessa noite. Não se esqueça do seu Deus. Por diversas vezes, sem eu pensar muito, esse termo, ele é dito na Bíblia. Se ele é dito, significa que Deus provavelmente sabia que em algum momento nós nos esqueceríamos dele. Nós vamos ver vários relatos aqui dizendo sobre isso. E eu me lembrei que quando nós voltamos para o Brasil, em julho, faz 7 anos que nós voltamos, nós só tínhamos o nosso apartamento. Eu tinha deixado a cama porque eu não tinha conseguido vender. Tinha deixado algumas coisas de casa que eu queria guardar, mas nós não tínhamos nada para dentro da casa. Nós não tínhamos a cama das meninas, nós não tínhamos o armário delas, nós não tínhamos fogão, geladeira, nós não tínhamos nada. E nós não tínhamos trabalho. Nós voltamos sem ter trabalho. Então, literalmente, nós não tínhamos nada. Mas nós tínhamos tudo, porque nós tínhamos o Senhor. Amém? E nos fez lembrar que todas as vezes que nós necessitávamos de algo lá, Ele supria. E não seria diferente aqui. Então, aos poucos, a nossa casa foi sendo mobiliada. As minhas amigas, algumas que estão aqui, outras que estão em outro lugar, fizeram um chá de casa nova para mim, e eu pude ir no Bazar Opção e fazer uma lista como se eu estivesse casando de novo. Que legal! Quem gosta de coisa nova, né? Quando a gente casa, a gente faz a lista, né? E aí eu fui lá, fui escolhendo coisas assim, como se eu estivesse casando de novo. E elas fizeram um chá de casa nova, então eu ganhei algumas coisas. E aos poucos nós fomos mobiliando. Mas nós não tínhamos recursos para uma máquina de lavar roupa. E aí a minha sogra me empresta a máquina dela de 25 anos de uso. Olha só, gente, 25 anos de uso, uma máquina de lavar roupa. E em tudo nós éramos gratos, né? Em todas as coisas nós nos lembrávamos do Senhor e das suas promessas e daquilo que Ele fazia. E a máquina nos serviu por 6 anos. Algumas vezes ela cuspia água, parecia que ela queria dizer assim: eu quero parar de funcionar, dá para você me trocar? Eu não aguento mais o trabalho. Então, de vez em quando, eu botava ela para trabalhar, e de vez em quando ela cuspia água, eu jogava água por baixo e fazia uma confusão, mas ela funcionava. Mas aos poucos a gente percebeu que ela estava muito fraquinha, e se ela pudesse dizer que ela queria se aposentar, ela teria dito. E Deus nos abençoou no início de ano com uma máquina nova. Aleluia! Glória a Deus por uma máquina nova. E nós pudemos, né, de 31 anos que a máquina funcionou, pela conta, assim, mais ou menos. Pode ser mais, né, Regina? Não sei. Mais ou menos uns 31 anos essa máquina funcionou. Ela foi para a mão de um
senhor que conserta a máquina, então se ele consertar, pode ser que ele abençoe ainda outra família com essa máquina. Mas o que eu quero dizer é que em todas as coisas, o Senhor nos faz lembrar dele. Por isso, não se esqueça do seu Deus. E o que eu quero trazer como o primeiro princípio essa noite, é que nós precisamos lembrar dos feitos do Senhor. E nós precisamos transmitir isso à próxima geração. Juízes, capítulo 3, versículo 7, diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Depois da morte de Josué e daquela geração que presenciou os feitos de Deus, aqueles que vieram após eles não sabiam do que eles tinham vivido. Por isso, eles se juntaram com os cananeus e começaram a adorar outros ídolos. Por isso que eu quero trazer como primeiro princípio, inculcar na próxima geração o que nós vivenciamos com o Senhor. Você que é pai e mãe, é trazer à memória as suas experiências para que eles possam saber. As meninas se alegraram quando a máquina chegou em casa, porque elas sabiam do esforço financeiro que nós precisamos fazer para comprar a máquina. E elas se alegraram junto de nós. Amém? Então, um princípio muito importante é que nós venhamos a ensinar à próxima geração os feitos de Deus. Quando nós gravamos dia 17 de janeiro, aquela canção, e aquela canção que foi tão significativa, ela tem uma história. E muitas vezes as nossas memórias são falhas. Você lembra do que você vestiu em 2011? Ou o que você fez em 2012? Muitas vezes nós nos apegamos a essas coisas naturais. Roupa, coisas, mas nada disso importa. O que você vai levar? O que você vai levar? Nada. Vai ser colocado debaixo de uma poeira cheia de terra? Nada. E muitas vezes a gente se preocupa com isso. E por isso nós nos esquecemos do que é mais importante. Vivemos num tempo, numa geração veloz, certo? Se alguma coisa acontecer no Japão agora, a gente já vai saber aqui, certo ou errado? É imediato. O nosso cérebro é incapaz de tanta coisa. E tudo isso nos distrai. E é isso que nós precisamos cuidar para não ficarmos distraídos, não nos esquecermos de quem é o Senhor. E aí, em 2000, Thalita fala que é em 2000, mas eu não sei se foi em 2000, 2001. Eu não lembro como eu estava vestida, eu não lembro nada, mas eu lembro que o Senhor fez. O Tiago chegou cedo para o ensaio, que nós participávamos de um grupo de jovens. E ele chegou cedo e ele foi ter um tempo com Deus. E ele ministraria com os seus amigos esses que estão aí à frente de igreja, ministrando ainda ao Senhor. E eu só lembro do que Deus fez através daquela música. Eu lembro de todos os jovens que estavam naquele lugar, recebendo a maior presença de Deus, a manifestação do poder de Deus, né? Alguns que estão aqui estavam lá e vivenciaram conosco essa experiência. Eu não lembro do que eu comi naquele dia, eu não lembro do que eu vesti naquele dia, mas eu lembro da presença inundando aquele lugar. E são essas memórias. Não se esqueça do seu Deus. Ele continua presente hoje, na minha e na sua vida. Ele continua fiel. Ele continua provendo. Ele continua fazendo. E todas as vezes que aquela canção era ministrada, todos recebiam um
poder perfeito, poderoso de Deus. Um manifestar da presença de Deus era notória em nós, naquele lugar e nas nossas vidas. Então, não se esqueça que... Espera que eu vou ver a frase aqui para não errar, não falar errado. Não se esqueça do que se encontra. Não se esqueça de que o seu encontro com o seu Deus acontece quando você busca. Naquela noite nós buscávamos o Senhor. O Tiago foi um instrumento, mas nós buscávamos o Senhor e Ele usou as nossas vidas. Quantos sentiram a presença do Senhor quando cantaram essa música no dia da gravação? É notória a presença do Senhor, porque é Ele que faz, é Ele que transforma. Nós não lembramos do que nós comemos em 2011, vestimos em 2012. Nós não nos lembramos do que nós fizemos em agosto do ano passado, que vestimos ou deixamos de vestir. Mas nós temos lembrança do que Deus fez na sua e na minha vida. Amém? Você tem recordações daquilo que o Senhor fez. Eu tenho certeza disso. E é isso que nós iremos ter como sempre memória. Quando você e eu morrermos, o que vão se lembrar de nós? Nada do que acontece nas nossas vidas passa desapercebido. Essa casa não existe porque é um lugar bonito. Ela só existe porque você e eu estamos aqui. Porque é o corpo de Cristo vivificado que está aqui, que faz com que esse lugar exista. Se você e eu não estivermos aqui, ia ser apenas um prédio. Amém? Não se esqueça do seu Deus. Ele é tudo. Ele precisa ser tudo. Ele vê cada um dos seus esforços. Ele vê cada um dos seus sacrifícios. Mas nada adianta se você não buscar em primeiro lugar. Você vai estar enxugando gelo. E é por isso que nós desejamos que as crianças participem conosco às quartas-feiras. Elas não vão ficar na classe, elas vão ficar aqui. Porque nós queremos que elas experimentem o que nós experimentamos. Nós queremos que elas sintam o manifestar de Deus, que elas tenham a presença de Deus, que elas sintam o ardor e paixão pelo Senhor. Amém? Primeiro princípio, não deixar passar desapercebido para a próxima geração o que Deus já fez na sua vida. Segundo princípio, o Senhor é o Deus que nos dá em abundância, em prosperidade. Nós nunca devemos nos esquecer disso. Mas não é a busca da prosperidade como o mundo ensina. Se você entrar nas redes sociais, você vai assim, vem para cá, vamos fazer um curso tal, que você vai ganhar 12K, 20K, 30K por mês. Em poucas horas de trabalho, você ganha 30... Não é isso. Ele te dá em abundância, Ele te prospera, para que você seja generoso, generosa. Deuteronômio 8, será que vocês podem botar, porque é um texto maior? 8, 11 a 20. Aqui é uma advertência que o Senhor está fazendo sobre o povo. Consegue ou não? Deuteronômio 8, 11 a 20. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus,
que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim que de tudo fosse bem como vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, do seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Prosperidade sem agradecimento gera esquecimento. Então esteja pronto para agradecer e não ficar orgulhosos como o povo que estava aqui. O Senhor é aquele que dá. Ele te abençoa, Ele te enche de capacitação, Ele te dá criatividade, graça, Ele te usa, né? Eu acabei de ler um livro que a Bárbara me deu há 2 anos atrás, que falava sobre isso. Depois posso botar o título lá no grupo da igreja, se vocês quiserem ler, que fala sobre o Deus criativo. E Ele usa pessoas, homens, instituições, mas precisa haver cuidado para não haver orgulho. Segundo princípio é você não se esquecer que toda boa dádiva, toda riqueza, toda prosperidade vem do Senhor. E Ele te dá, e Ele espera que você seja generoso, para também retribuir ao corpo de Cristo, de diversas formas. Amém? Terceiro princípio: se você se esquecer de Deus, você se esquece de quem você é. Isaías 44, 21 diz assim: lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz, você é meu servo, ó Israel. Eu não o esquecerei. Quando nós nos afastamos de Deus, não perdemos apenas a fé e a confiança, mas perdemos a nossa identidade, o nosso propósito, a direção de Deus nas nossas vidas. Nós esquecemos das nossas memórias espirituais. Sabe aquele grupo que estava lá em 2000, que ouviu a canção, que se prostrou, que adorou? Muitos deles esqueceram essas memórias. Muitos deles se perderam pelo caminho. Muitos deles se afastaram do Senhor. E quando a gente se afasta, a gente perde a nossa identidade. A gente perde o propósito que nós viemos a estar aqui. O que faz você estar aqui nesse mundo? O que faz você estar aqui vivo? Talvez você não tenha clareza ainda de qual é o seu propósito, mas a sua identidade precisa até ser clara. Quem é você? Você nasceu para adorá-lo, honrá-lo, servi-lo. Você foi criado para adorar o Deus dos céus. Você nasceu para contribuir para o reino de Deus. Se você perde isso, você perde a sua essência e você não sabe por onde ir. E você vai por onde o mundo te guia, por onde os caminhos te levam. Você é levado com a maré. Vamos para cá, tá bom. Vamos para lá, tá bom. Mas qual é o seu propósito? A sua identidade precisa estar em Cristo. Amém?
E talvez hoje você fale, eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei para que eu nasci, por que eu estou aqui. Primeira coisa, você precisa entender que você é filho de Deus, filha de Deus. Foi escolhido e amado pelo seu Criador. Amém? Depois você veio para adorá-lo, servi-lo e honrá-lo. E o propósito, pergunte a ele, porque ele tem um próprio para você, que não é igual de ninguém. Esses dias as nossas meninas, uma delas perguntou assim, as nossas identidades nos nossos dedos é diferente? Todos os dedos? Eu falei, sim. Né? E é diferente da minha irmã? Sim, porque você é único. Nós somos corpo de Cristo, irmãos em Cristo, mas nós somos diferentes. Assim como nós somos diferentes na nossa casa, na nossa família. Por isso, lembre-se e traga as memórias do Senhor sobre a sua vida. Amém? Esse princípio é muito importante. Para que você não se esqueça de Deus, para que você não esqueça quem Ele te criou para ser. Lembre-se sempre de declarar e dizer ao Senhor. O Salmo 103:2 diz assim, bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendize a sua alma ao Senhor. Declare ao Senhor quem Ele é. Declare quem Ele é todos os dias. E aí eu pedi o Breninho para colocar o trecho de uma música que eu quero que vocês leiam comigo. Nós não vamos cantar porque não dá, entendeu? Aqui não dá. Mas nós vamos ler, tá bom? Vamos lá, vamos ler juntos. Ele é o meu Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Pai de amor. Poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo para mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Amém? É isso que vocês vão repetir todos os dias da sua vida. Ele é o meu Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Se você não sabe como orar, repita essa canção. Ele é o meu Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Pai de amor. Poderoso Deus. Aqui tem princípios e verdades a respeito do Senhor. Aqui manifesta a natureza de Deus, de quem Ele se fez para que nós pudéssemos dizer quem Ele é. Então, repita isso. Se você não tem o que dizer, se você não sabe como orar, na angústia, na dureza do dia, nas situações mais difíceis, como a Laninha falou, no seu dia a dia, na sua manhã, ore quem Ele é. Declare quem Ele é. A minha alma e a sua alma precisam ser alimentadas pelo alimento espiritual. O nosso corpo se alimenta do que é natural, que Deus mesmo fez. Mas a nossa alma e o nosso espírito precisa do alimento espiritual. Ele deseja que a gente fale para Ele isso. Ele deseja que a gente adore Ele assim. E essa noite eu senti no meu coração que alguns estão aqui com a identidade quebrada, sem entender muito bem. Ou você já pensou assim, eu vivo tantos anos na igreja, eu já estou tanto tempo na casa de Deus, mas eu ainda não sei quem eu sou. Essa noite Deus te chama de volta. Entenda uma coisa, queridos. Deus não é como o mundo que cancela as pessoas. Deus não cancela ninguém.
Ele não cancela filhos esquecidos. Ele chama de volta. Ele chama de volta. Ele te convida a voltar. Ele não cancela você em hipótese alguma. Porque quem se afasta somos nós, não é Ele. O guarda-chuva está aqui, a gente que faz isso, ó. Volta. Volta para debaixo do guarda-chuva da presença de Deus. Ele não cancela ninguém. E essa noite, eu tenho certeza que a sua vida pode ser renovada. Se você acredita que Deus não tem algo vivo para você, isso é uma mentira. E Ele te chama de volta. Pois é Ele que quebra as cadeias, é Ele que rompe os grilhões, é Ele que quebra as correntes, amém? É Ele que muda os nossos corações. Nós somos incapazes de mudar sozinhos, incapazes de reconhecer as nossas fraquezas sozinhos. Nós dependemos do Senhor. E Ele te convida para essa noite estar novamente renovando a sua identidade em Cristo. Ele te convida a você relembrar os feitos deles na sua vida. Quantos feitos o Senhor tem da sua vida? Na minha, muitos, e na sua. Amém? Muitos feitos. E Ele te convida a relembrar disso tudo. Para que você possa propagar as suas experiências para a próxima geração. Se você não tem filhos ainda, você pode propagar as suas experiências com Cristo aonde você estiver. Se você tem filhos mais velhos e eles estão no Senhor, você pode continuar propagando as suas experiências com Cristo aonde você for. Falar do Senhor em tempo e fora de tempo. O mundo não está nem aí se está falando o que eles estão fazendo. Eles falam, eles fazem, eles prometem. E às vezes a gente fica inibido. Você pode falar do Senhor em tempo e fora de tempo. Existem muitas situações difíceis que pode, entre aspas, nos prejudicar. Mas a gente não pode ficar calado. Amém? Vocês creem nisso? Nós não somos chamados a ficar calados. Nós somos chamados a ir propagar o Evangelho. E é o Senhor que gera em nós abundância, tanto natural como espiritual, como física. Abundância de saúde, para que possamos continuamente acordar pela manhã, levantar e fazer as coisas que nós precisamos. Amém? Então, primeiro princípio, propagar as verdades do Senhor para as próximas gerações. Segundo princípio, que a prosperidade, o amor, a abundância vem do Senhor. E agradecer a Ele, ser generosos. E terceiro princípio, lembrar de quem você é em Cristo Jesus. Queria que vocês se colocassem de pé. Eu queria orar com vocês, que vocês repetissem uma oração comigo. A equipe vai cantar uma canção depois. Feche seus olhos, abra suas mãos, ou coloque no seu coração, se achar melhor. E repita comigo: hoje, Senhor, hoje me coloco diante de Ti. Reconheço que muitas vezes me distraí. Me perdoa pelos dias que vivi por mim mesmo. Me perdoa por muitos momentos deixar para depois buscar o Senhor. Hoje
eu escolho me lembrar de Ti. Lembrar da Tua bondade, da Tua fidelidade, do Teu cuidado. Quero mais da Tua presença. Declaro que não quero mais viver longe de Ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, minha direção. Hoje eu quero voltar para o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esse louvor. Tu és santo. Quantos lembram dessa música? Amém? Então você me ajuda aí. Sempre existiu, Ele é o Alfa
Eu sempre faço isso, gente. Sou eu que faço a confusão da equipe de louvor. Eu sempre trago as coisas assim das antigas. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por tudo que o Senhor fez essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Que nós não venhamos a nunca nos esquecer do Senhor. Que nós venhamos sempre a nos lembrar dos seus feitos. Antes, durante e depois. Tudo que vamos viver ainda, o que viveremos esse ano, tudo que iremos passar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és digno, Senhor Jesus. Em todas as coisas o Senhor é digno. Na dor, na falta, na angústia, na alegria, no contentamento, o Senhor é digno. Deus, que Tu possa estar nos ensinando profundamente a ir nesse rio, como Esther disse. Que nós possamos fincar as nossas raízes e desejar ir mais profundo. E que nós possamos nos lembrar que o Senhor é o início e o fim. És o nosso Salvador. És aquilo, és tudo para nós. Nós desejamos o